O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra do Simão estava de cama, com febre. Eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então, a febre desapareceu. Ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram de tantos lugares para participar da Santa Missa conosco e depois participar da adoração ao Santíssimo Sacramento. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas aqui na casa de nossa Mãe, a Virgem de Nazaré, e desde já as nossas orações são para que aqueles pedidos, intenções que cada um traz no seu coração para esta Santa Missa, seja para você mesmo ou para outra pessoa, que Nossa Senhora de Nazaré interceda junto a seu Filho Jesus, para que todas essas intenções possam ser realizadas no tempo de Deus. Também quero dar as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco pela Rede Nazaré de televisão e também pela nossa Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do nosso novo portal, nazaré10.com.br, nazaré10.com.br, ou mesmo você pode instalar aí no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. E se você quiser, você também pode depois entrar no nosso site e acompanhar as homilias que estão lá à sua disposição. Uma saudação especial aos nossos irmãos e irmãs internautas que rezam conosco em vários lugares do Brasil e do mundo através da rede mundial de computadores. A você e a sua família, contem sempre com as nossas orações. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje, ela nos convida a refletirmos sobre o chamado de Deus direcionado a cada um de nós. Sim, no dia do nosso batismo, nós fomos chamados por Deus a uma missão: sermos profetas, sacerdotes e reis. Profetas no sentido de anunciar a palavra de Deus e sua justiça e denunciar tudo aquilo que vai contra esta palavra e esta justiça.
Somos sacerdotes porque nós participamos do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E somos reis porque através do nosso batismo nós somos libertados da escravidão do pecado. Na primeira leitura de hoje, encontramos um personagem muito importante para a história da salvação, Samuel. E o texto de hoje fala da sua vocação. Samuel é aquele que ocupou 3 funções em seu tempo. Ele era juiz, ele era sacerdote e também vai se tornar o primeiro profeta da história. Samuel, ainda menino, ele está no templo de Deus. Ele era uma espécie de ajudante do profeta Eli. E Samuel, então, escuta o chamado de Deus, mas num primeiro momento, ele acha que é o próprio profeta Eli que o está chamando. Mas depois, ele percebe que não é Eli, é Deus é quem o chamava. Este chamado de Deus nos mostra que Deus é aquele que tem paciência. Ele chama uma vez, chama uma segunda vez e aguarda o ser humano dar a sua resposta, ou seja, Deus dá a liberdade ao ser humano de responder ao seu chamado. Por isso que nós encontramos Deus chamando Samuel mais de uma vez. É o respeito à vontade do ser humano. Porém, para que este chamado pudesse ser respondido de forma verdadeira, de forma eficaz, Samuel precisou da ajuda de Eli. Encontramos aqui a chamada promoção vocacional, o chamado discernimento vocacional. Você que é jovem e que sente o chamado para a vida consagrada, a vida religiosa ou a vida sacerdotal, ou mesmo você que sente o chamado para a vocação matrimonial e não está conseguindo entender este chamado de Deus para a sua vida, é preciso procurar um sacerdote, como fez Samuel no seu tempo, e pedir para que este sacerdote te ajude a fazer o discernimento correto deste chamado de Deus que Ele está fazendo para você. Veja que Deus tem um propósito para cada um de nós, mas nós devemos responder a este chamado, aceitar este propósito de Deus para nós, porém deixar com que Deus haja na nossa vida. E o Evangelho também vai na linha do chamado. Jesus, depois do seu batismo, depois da escolha dos 4 primeiros discípulos, Simão, André, Tiago e João, Jesus agora já está em missão. No dia de ontem nós vimos no Evangelho que Jesus libertou um homem da escravidão do pecado, libertou de um demônio, e hoje Jesus está libertando uma mulher. Os 2 textos nos mostram que Jesus é aquele que não faz distinção de pessoas. Todos são importantes e todos são merecedores da graça, do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. No texto de hoje, Jesus está na casa de Simão Pedro e Jesus então vai curar a sua sogra. Veja que Jesus estende a mão para a sogra de Pedro. Vemos aqui a solidariedade presente na pessoa de Cristo Jesus. Jesus é aquele que toma a iniciativa e vai ao encontro daquele que está caído, daquele que está enfermo, e o ajuda a se levantar. A atitude da sogra de Pedro também deve ser a atitude de todo aquele, de toda aquela que aceita o chamado de Deus. Veja que a sogra de Pedro, ao sentir-se curada, ao sentir-se tocada pelo amor, pela solidariedade, a bondade e a misericórdia de Cristo Jesus, ela se coloca a serviço de todos. Nós também, meus irmãos e irmãs, devemos nos colocar a serviço uns dos outros, devemos praticar o amor de Deus, levar a sua bondade, levar a sua misericórdia, porém nós não podemos
fazer distinção, não podemos avaliar as pessoas, nós devemos fazer a nossa parte e deixar com que Deus julgue as nossas ações e também julgue as ações do nosso próximo. Porém, nós somos chamados a aceitar este chamado de Deus que é feito a cada um de nós. O primeiro chamado é o chamado à vida, e o segundo chamado é aquele que vai se concretizando ao longo de nossa vida, ao longo de nossa caminhada terrena. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que é chamado por Deus, seja para abraçar a vocação religiosa, seja para abraçar a vocação sacerdotal, abraçar a vida consagrada ou abraçar a vida matrimonial, responda como respondeu Samuel: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.